E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula do 8º ano. Para começar nossa aula, vamos falar sobre reconhecimento de figuras obtidas por composição de transformações geométricas. O que seria isso? Para começar nossa aula, primeiramente vamos entender o que seria isometria, certo? Então ele diz o seguinte: é uma transformação geométrica do plano que conserva os comprimentos dos segmentos e amplitudes dos ângulos, certo? Ou seja, isometria seria iso igual metria medida, certo? Dois casos vão aparecer para a gente, que seria o mosaico, né? Que seriam padrões encontrados na natureza e na arte, certo? Simetria, o que seria simetria? Seria a preservação da forma da figura através de um ponto, certo? Uma reta ou um plano. Vamos começar. Para essa transformação isométrica, a gente vai estar analisando o seguinte caso: translação, reflexão, rotação, reflexão deslizante, certo? Vamos lá. O primeiro caso, a gente vai falar sobre translação, né? Então, você observem aí o cisne, ou a figura, ela vai fazer uma movimentação, certo? Ó, então, ele diz, ó, cisnes em movimento. Então, ele está primeiro em um lugarzinho e se movimentou para o outro, certo? Então, o que ele diz? Numa translação, qualquer segmento de reta é transformado no segmento de reta, certo? Paralelo, ou seja, digamos que eu tenho uma figura, quando eu movimento ele vai transformar um segmento paralelo ao mesmo comprimento, certo? Com o mesmo comprimento. Qualquer ângulo é transformado no ângulo congruente. Então, se no caso eu vou movimentar uma figura, né? O outro ângulo da nova posição é congruente ao ângulo anterior, certo? Vamos agora para a rotação. O que seria a rotação? Se eu tenho uma figura, eu consigo movimentar ela, certo? Consigo fazer essa movimentação dela sem que ela perca esse centro de rotação. Ou seja, para que ocorra a rotação, tem-se que ter um centro de rotação, certo? A distância do centro de rotação se mantém constante, certo? A medida do giro, que é chamada de ângulo de rotação. Então ele diz, ó, numa rotação, um segmento de reta é transformado num segmento de reta congruente, certo? O ângulo é transformado num ângulo congruente. O centro de rotação se mantém fixo. É aquele exemplo. Se eu pegar uma corda com um peso embaixo e começar a girar essa corda com esse peso, o centro seria a minha mão. Se eu começar a rodar ele e ficar fixo em alta velocidade, esse centro se mantém fixo, certo? Ok? Reflexão. O que seria a reflexão, né? Então ele diz, ó, numa reflexão, um segmento de reta é transformado num segmento de reta congruente. Então, vão se manter, né, as retas. Um ângulo é transformado num ângulo congruente, ou seja, o ângulo também é mantido, né? Os pontos do eixo mantêm-se fixos, não se movem por efeito da reflexão.
Mas o que seria a reflexão? Seria basicamente se olhando no espelho, certo? Seria basicamente você se olhar no espelho, certo? Só o que vai ocorrer? Percebam aí no primeiro F, né, dentro do quadradinho, que quando ele é refletido, ele muda a posição dele aí, certo? Ou seja, quando eu me olho no espelho, né, se eu estou olhando para frente, ele estaria olhando para mim. Então tem uma mudança na formação dessa imagem, ok? Reflexão deslizante. Resulta na translação e reflexão, onde onde mesmos elementos são necessários. Vamos lá. Eixo, direção e magnitude, certo? Então perceba aí, ó. Se no caso anterior tinha reflexão aonde eu me olhava no espelho, né? Digamos que essa imagem ela pudesse se movimentar, tanto para cima quanto para baixo, certo? Então ele diz, ó, uma reflexão deslizante é uma transformação geométrica que consiste numa reflexão seguida de uma translação na direção do eixo de reflexão, ou seja, digamos que eu pudesse mexer um espelho para cima e para baixo, né? E continuasse vendo a minha imagem, ok? Então ele diz, ó, numa translação seguida de uma reflexão com o eixo paralelo, a direção é translação. Numa reflexão deslizante, um segmento de reta é transformado num segmento de reta congruente. Então as retas ainda são iguais, né? Um ângulo é transformado num ângulo congruente, certo? Então o ângulo também continua sendo igual. Não há pontos fixos. Por que não há pontos fixos? Porque quando você movimenta esse espelho, percebe-se que vai ter algumas variações ali, certo? A distância de um ponto ao eixo de reflexão é igual à distância da imagem desse ponto ao eixo, certo? Vamos entender no exemplo agora. Vamos para o primeiro. Observe a figura a seguir. Então, ele dá um quadradinho com uma circunferência e do outro lado, ponto de interrogação, né? Qual das figuras a seguir representa a reflexão da circunferência em relação ao eixo demarcado? Então, você vai olhar ali, ó. Para cima, eu tenho dois quadradinhos, né, e um pedacinho de um. Para baixo, vou ter dois quadradinhos e um pedacinho de outro quadradinho. Vindo de um lado, eu vou ter dois quadradinhos. Do eixo ali, do eixo de reflexão ali, eu vou ter um só, certo? Então, qual dessas imagens aí bate com a primeira imagem aí, né? Seria a letra C, né? Ó, vocês podem analisar que a letra C, a mesma altura que a imagem vai ter, ele vai ter. Mesma distância para as bordas, ele também vai ter, certo? Então seria a letra C, ok? Essa questão eu retirei do Enem. Vocês podem até pensar que é difícil, mas não. Vamos lá. Num programa de edição de imagens, possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. E a nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O, né? A imagem que representa a nova figura é. Então, percebam aí, né, ó, que ele falou que o ponto O deve ser mantido, certo? Se eu pegasse essa imagem, se eu rodasse ela, eu não poderia tirar esse ponto. Ela não poderia sair desse ponto, certo? Então, qual das imagens aí, se eu pegasse ela e desse uma volta, certo? Aonde seria mantido o ponto O e eu teria uma simetria dessa imagem. Se analisar, né, ó, A já estaria descartado, né? A letra B também seria descartada, né? C também seria descartado pelo seguinte caso. Não está tendo simetria nesses casos, certo? Letra B, a letra D, né? Letra D. Só que percebam a forma do desenho, ó. A parte mais escura e a parte mais clara. Se eu girasse ela, né? Qual figura formaria? Então, quando eu giro ela, né?
Se a parte escura estar desse lado, você vai perceber que ela vai estar para cima, né? Para cima, mais voltada para o lado direito, né? Então seria a resposta na letra E, certo? Então essa daí seria a letra E. Vamos para o exemplo 3. Quais das figuras a seguir são simétricas pela transformação por reflexão em relação ao eixo E? Lembrando que o eixo E seria como se fosse a parte do espelho, a divisória ali, certo? Então, ó, a figura do lado esquerdo, na letra A figura do lado esquerdo, ela é semelhante à figura do lado direito? Então você pode perceber que ela não é, né? Então essa daí estaria errada. Na letra B, lembrando que eu tenho uma imagem, quando eu me olho no espelho, ele vem ao contrário, certo? É como se você pegasse um panfleto, colocasse no espelho e ele viria ao contrário lá no espelho, né? Então, na letra B, a figura do lado esquerdo é semelhante ao do lado direito? É, né? Só que ele vem invertido, lembre-se disso, ok? Então essa daí seria verdadeira. Na letra C, a figura do lado esquerdo tem simetria com o do lado direito? Você vai perceber que também tem, né? Ó, o mesmo desenho lá é refletido do outro lado, certo? Na letra D, essa imagem do lado esquerdo também tem simetria com a do lado direito? Lembrando que elas vão de forma contrária. Então, a letra D também seria, né? Então, a resposta seria o quê? B, C e D, ok? Então é só isso, galera. Assistam as aulas direitinho e boa aula!